Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa incrível Escola Bíblica Dominical. E desta vez, já estamos na lição de número 4 desse terceiro trimestre, tá? Então, vamos direto ao ponto para ganharmos tempo. A lição de hoje está seguindo a sequência dessa revista maravilhosa, da editora Betel Dominical. Revista de adultos, tá ok? Então vamos lá. O título da lição é este aqui, ó. Cadê aqui? Deixa eu voltar. Muito bem. Está aqui. A relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Qual a importância de você pertencer e ser membro de uma igreja local? Eu falo o pertencer, não pertencer no sentido de objeto, mas um sentimento que o crente tem de fazer parte daquele corpo, daquela unidade, daquela igreja. Um sentimento de pertencimento, um sentimento de que eu sou daqui, eu estou aqui, eu congrego aqui, eu sirvo a Deus aqui. Não aquele sentimento de pertencimento de produto ou algum objeto, mas um sentimento de que eu sou daqui, eu congrego aqui, eu sirvo a Deus aqui. Esse é o que eu quero ressaltar nesta lição. Esse sentimento de pertencimento e que eu sou membro do corpo de Cristo aqui nessa igreja, ok? Então vamos lá. Textual: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2 e 47. A verdade aplicada: cada membro do corpo de Cristo encontra na vivência comunitária cristã o necessário desenvolvimento e amadurecimento em Cristo. Cada membro do corpo de Cristo encontra na vivência comunitária cristã o necessário desenvolvimento e amadurecimento em Cristo. Esse desenvolvimento, esse amadurecimento, essa comunidade, essa vivência, né? Esses verbos precisam ser conjugados em nossa vida diariamente, para que nós podemos ter esse sentimento de pertencimento. Objetivos da lição: salientar a relevância de ser membro do corpo de Cristo, explicar o compromisso do membro da igreja, expor o papel da membresia na igreja e na sociedade, ok? Então vamos lá. O tópico 1 diz o seguinte: eu não li aqui o texto de referência, mas se encontra em Efésios 2 e 1 Pedro 2, tá? Se você quiser acompanhar na sua revista, pode, eu não vou fazer a leitura. A autêntica vida de discípulo de Cristo é vivida num contexto comunitário, onde a manifestação dos dons contribui para a edificação do corpo de Cristo. Cada membro cuidando do outro, e assim o corpo vai acrescentando com ordem e decência conforme a palavra de Deus, para a glória de Deus. Ou seja, esse corpo ele deve crescer com os membros ligados e bem ajustados. O tópico 1.1 diz o seguinte: membro da igreja, identidade do cristão. Ou seja, queridos, a sua identidade cristã nos dias de hoje, ela é identificada pela congregação onde você serve a Deus, pela igreja onde você está. Por quê? Cada igreja tem uma cultura diferente, mas todos devem ter o mesmo Cristo. Porém, cada igreja tem uma cultura diferente. Congregação cristã tem uma cultura diferente, Assembleia tem uma cultura diferente, Videira tem uma cultura diferente. O que tem em comum? O Cristo ressuscitado. Ele é que faz a ligadura desses membros. Mediante seu sacrifício vicário na cruz, Jesus estabeleceu composta
estabeleceu composta por todos os salvos, para representá-lo na terra, glorificar o seu nome e proclamar o Evangelho. Vejamos como essa verdade ressaltada na Bíblia, como ela é ressaltada na Bíblia, mediante seu sacrifício vicário, ou seja, de sofrimento. Jesus estabeleceu que todos podem proclamar o Evangelho para glorificar o seu nome. As pessoas que se convertiam eram acrescentadas à igreja. De acordo com o texto de Atos, após se converterem, as pessoas passavam a viver a vida comunitária, se expressando como verdadeiros cristãos. Por reiteradas vezes, ao escrever as cartas, o apóstolo Paulo as endereçava como uma comunidade de crentes em determinada localidade, tais como a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja em Roma, reconhecendo que ali havia uma comunidade de crentes unidas a Cristo entre si. A igreja em si, o nome dela é Igreja Cristã. Porém, as denominações, com o crescimento e a expansão do Evangelho, cada uma foi pegando e adotando um nome. E de acordo com o nome, as suas doutrinas, as suas diretrizes, o seu modo de vida, de viver e de evangelizar. Contudo, o mais importante é que cada uma pregue a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz que faz a igreja crescer, é a mensagem da cruz que faz o pecador se arrepender, é a mensagem da cruz, seja em qualquer igreja, como aqui o apóstolo Paulo escrevia, a igreja de Corinto, Éfeso, Roma, aos Filipenses e outras igrejas. Contudo, a mensagem tem que ser voltada para o Cristo ressuscitado. É isso que faz com que acrescente cada dia os que há de se salvar. É a mensagem da salvação, do arrependimento. Foi assim que eu cheguei na igreja, foi assim que você chegou, é assim que nós temos que pregar para que outros também cheguem mediante o sentimento de arrependimento, um sentimento que é produzido somente pelo poder do Evangelho quando pregado. O 1.2 diz a relevância de expressar a fé. A vida cristã se expressa em um contexto de uma igreja. Ser membro de uma igreja é fundamental a fim de expressar a fé em Cristo. Em qualquer lugar do mundo, ser crente é sinônimo de ser ligado a um corpo local. Não somos ensinados que a vida cristã envolve somente crer, também envolve o participar. É notório em diversos textos do Novo Testamento que uma das características mais marcantes do discípulo de Cristo é que procuravam estar juntos. Vemos isso logo após a ascensão de Jesus Cristo. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 14, 2 e 1. Não há base bíblica para um viver na fé cristocêntrica de maneira propositadamente isolada ou fechada em si próprio. O apóstolo Paulo, após ser batizado, procurou estar com os discípulos em Damasco e, quando retornou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos. Está em Atos 9, a chegada do apóstolo Paulo à igreja. Queridos irmãos, é muito importante para a membresia o desejo e o compromisso de congregar. Não uma ovelha, um crente, uma pessoa, ele não dá conta de viver sozinho. Ele precisa do outro. E esse outro, o mais próximo que ele encontra, está na obra de Deus, na casa de Deus. É bem verdade que há muitas pessoas frustradas, machucadas, magoadas com a igreja local ou com alguns líderes religiosos. Contudo, eu volto a reafirmar: olhe para Jesus. Não deixe de congregar por um defeito ou um problema humano de uma pessoa falha. Afinal de contas, todos que estão na casa de Deus estão procurando um remédio para a sua alma. Não existe ninguém perfeito, mas nós estamos buscando a perfeição em Cristo. Contudo, eu, você, nós precisamos congregar, ter o compromisso de congregar. Congregar é muito importante para fortalecer a nossa fé e os vínculos da fé na pessoa de Jesus Cristo.
pois é através do outro que eu vou poder comungar e testemunhar o amor de Jesus Cristo em minha vida. Então, essa ideia de se isolar e não participar da congregação, isso é muito péssimo, é ruim para a vida cristã. Nós devemos ter o desejo e superar as dificuldades para estarmos congregando. A necessidade de comprometimento. Você é crente? Perguntamos para alguém. Se a resposta for sim, segue outra pergunta fundamental. Qual é a sua igreja? Ou qual igreja você pertence? O cristão precisa estar comprometido com um grupo específico de discípulos. Para ser um verdadeiro seguidor de Cristo, você não é o corpo de Cristo isolado. Você precisa de outras para expressar essa condição. Juntos e não separados somos um corpo, como está em João 13 e 35. Vamos ver o que diz João 13 e 35. Evangelho de João, capítulo 13. 13 e 35. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Existe algumas analogias de um cristão desconectado da igreja. Um jogador de futebol sem time, um soldado sem uma tropa ou um comandante, uma ovelha sem rebanho, mas o mais incompreensível quadro é de uma criança sem uma família, pois um crente sem família, sem a família de Deus, é um órfão. Querido irmão, o testemunho nosso, ele é vivido, vivenciado, testemunhado na comunidade que nós servimos a Deus. Eu não boto muita fé em crente que não tem um lugar fixo para congregar. Você já viu aquele grupo de pessoas ou aquela pessoa que ele não tem uma comunidade, não tem uma igreja para que ele possa frequentar e ali ele ser ensinado, ser doutrinado? Ele vai hoje numa igreja, ele vai amanhã em outra e ele fica atrás de movimento. Essas pessoas, eles não conseguem produzir as suas raízes profundas. Um crente, ele precisa ter suas raízes profundas. Eu comparo o crente a um pé de manga. Veja como é profunda as suas raízes. E ele, enquanto mais envelhece, mais suas raízes crescem. Ele não fica estático, ele não para de crescimento. Porém, o crescimento dele, tanto é na vertical, como no inferior, nas suas raízes. Ele precisa crescer para baixo e para cima. Ele precisa crescer para os lados. O crescimento que eu falo é o crescimento espiritual, conhecimento do equilíbrio, conhecimento da fé, conhecimento para testemunhar para outras pessoas e ele poder aconselhar e ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Afinal de contas, quanto mais nós aprendemos da palavra, mais nós nos tornamos parecidos com Cristo. Afinal de contas, nós estamos na igreja sendo mentorados, ensinados, é para nós aprendermos a palavra. Mas mais importante do que sermos ensinados, é nós praticarmos aquilo que nos é ensinado. O que é ensinado numa mensagem, o que é ensinado num culto de doutrina, num culto de ensino, na célula, seja onde for, nós precisamos colocar em prática. E por esses últimos dias, mais importante do que isso eu não vejo, de um crente praticar a temperança, o amor, a comunhão, o partir do pão, o crente ter um conhecimento do verdadeiro Cristo ressuscitado e ele verbalizar esse Cristo na vida dele. Afinal de contas, nós vamos para a igreja para aprender da sua palavra. Nós aprendemos quando chegamos na igreja, aprendemos como? Com a comunidade, com o comportamento, com a educação, aprendemos no louvor, a adorar a Deus, aprendemos na palavra que nos é ensinada. Membro da igreja está sob a bênção. Cristo disse de forma clara e inequívoca que edificaria sua igreja sobre si mesmo, e nada poderia detê-la, nem mesmo as portas do inferno. Mateus 16, 18. Todos aqueles que fazem parte da igreja e se tornam corpo
estão debaixo dessas bênçãos. Quando Cristo abençoa o corpo, seus membros, de alguma forma individual, também são abençoados. Esse corpo de Cristo, do qual somos parte, está destinado a vencer. Mateus 16. Vamos ver aqui o que diz Mateus 16. Eu estou usando a Bíblia King James. Mateus 16. Cadê aqui, Mateus? Achei 16 e 18. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra a minha igreja. Queridos irmãos, estar dentro de uma igreja, fazer parte da membresia de uma igreja, é estar guardado em Cristo Jesus. A igreja, ela tem um poder atemporal, um poder que não é visto por olhos humanos, é visto pelo espiritual. Está debaixo da guarda, da bênção, do pastoreio de um pastor, de uma pastora que seja, é estar guardado nas orações, é estar guardado na intercessão. Que, por sinal, a intercessão vale muito. E estar debaixo da intercessão de um pastoreio, de um pastor, de uma pastora, orar com o pastor, conviver com o pastor, ser ensinado. Isso faz muito bem para a vida odierna, para a nossa vida atual, para esse mundo líquido, para esse mundo das coisas perdidas, para esse mundo da desvalorização do ser, para esse mundo da desvalorização da amizade, para esse mundo da desvalorização das coisas mais simples que eram tão importantes para a nossa vida e que hoje estão se tornando cada vez mais impossíveis. Como, por exemplo, como é impossível na cidade grande visitar um amigo, tomar um café da casa do amigo. Às vezes até ligar para um amigo é incômodo, porque essas pequenas coisas vão se desvalorizando com o passar do tempo e nós vamos nos perdendo na vida metropolitana. Porém, é de fundamental importância a convivência da igreja, com o pastoreio da igreja, porque a igreja, ela está guardada por Cristo, o nosso Senhor. Está dentro de uma igreja, no hall de membro de uma igreja, no meio de 8 bilhões de pessoas, não ser mais um, mas ser um a mais, guardado, protegido, está no livro da vida, participando e adorando a Deus. Esse sentimento de pertencimento precisa estar em nosso coração. A igreja é defendida por Cristo. Cristo defende a igreja porque é o seu corpo. Isso está expresso no encontro que ele teve com Saulo. Quando lhe pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegue? Em Atos 9. Subentende-se claramente que perseguir a igreja é perseguir a Cristo e ele a defenderá. Contra tudo e contra todo. O último ato de Cristo, quando ascendia ao céu, foi erguer as mãos e abençoar seus discípulos. Está lá em Lucas 24 e 50. A vitalidade da cabeça alcança todos os membros. Cristo e Cristo, substituído como cabeça da igreja, abençoa todos os membros do seu corpo. Ou seja, é Cristo o nosso cabeça, é Cristo quem nos defende, é Cristo quem nos guarda. O pastor Sérgio Costa, da revista Betel Dominical do segundo trimestre de 2019, comentou sobre a igreja de Filadélfia, um modelo para os nossos dias, uma igreja perseguida. Havia na cidade uma comunidade de judeus que perseguia os cristãos. No final do século I e no início do século II, houve uma grande perseguição aos cristãos. Todavia, devido à sua fidelidade, a igreja teve permissão de escapar à horrenda perseguição que se levantou nas províncias do Império Romano, por motivo do culto ao imperador, em que os homens eram forçados a adorar o imperador de Roma. Os discípulos de Cristo não devem ficar surpresos ou espantados em inúmeras diversidades e provações, pois o próprio Cristo afirmou acerca das aflições e perseguições. Está em João 15, 19 e 20. Contudo, é certo que ele está em sua igreja, tanto para livrar da tribulação, como para livrar do mal que a persegue. Querido irmão, a igreja é de Cristo. O dono dela é Cristo.
Ele a conquistou no Calvário, Ele a comprou com o preço do seu sangue, e nós somos igreja. Igreja que é vencedora, igreja que é triunfante, igreja que vai além das expectativas humanas, uma igreja que transcende ao tempo, uma igreja vitoriosa. É a igreja que você serve. E nós somos igreja individual e igreja local. Ou seja, a sua igrejinha aí, ou a sua grande igreja aí, ela faz parte do corpo de Cristo. E as portas do inferno não prevalecem contra ela. Não há perseguição que possa calar a igreja. A igreja, ela é triunfante. Ora, se a igreja como corpo é triunfante, é porque eu também, no individual, como membro de uma igreja, posso triunfar sobre o mal. Eu posso triunfar em nome de Jesus. Como diz o rei Davi, em teu nome eu saltarei muralhas. Ou seja, não há barreira que possa me impedir no nome de Jesus. Pois esse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia! Vamos lá. Privilégios de bênção de ser membro de uma igreja. Como membro do corpo de Cristo, mantemos comunhão com o nosso Salvador e com os demais salvos, para que tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 1 Coríntios 12, 25. Além disso, é por intermédio da salvação em Jesus que nós nos tornamos filhos, herdeiros de suas promessas e participantes de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Está lá em Gálatas 3 e 25 e Efésios 1 e 3. Marcos Santana, do livro Aperfeiçoamento Cristão, diz o seguinte: a ação do Espírito Santo na vida do discípulo de Cristo não se restringe a conceder poder para proclamar o Evangelho, como está em Atos 8. Também atua produzindo fruto na vida do nascido de novo, em Gálatas 5 e 22. O Espírito opera também na formação do corpo de Cristo. O corpo é formado pela ação do Espírito Santo e a produção dos frutos do Espírito na minha e na sua vida. E os frutos não podem apodrecer, porque eles são do Espírito Santo. E eu devo produzir esses frutos na minha vida, na minha carne, para que todos em volta de mim percebam e vejam o fruto do Espírito Santo. Isso é ser igreja, isso é ser cristão, isso é participar da igreja vitoriosa em Cristo Jesus. Eu não sei como anda a sua vida em relação à sua comunidade. Contudo, eu quero lhe dizer que é da mais importância você, além de congregar regularmente na sua igreja, entender qual é o seu papel no corpo de Cristo. Afinal de contas, ninguém é dispensável na obra de Deus. Você é útil. Nós somos úteis. O que eu preciso entender é qual é meu papel. Mas afinal de contas, o que muita gente quer dentro da igreja é o microfone da igreja. E nem sempre é possível usar o microfone da igreja. Tem outras obras que são tão importantes quanto o microfone da igreja, que não são vistas, mas são importantes. Como, por exemplo, trabalhar na igreja com o acolhimento dos novos membros, das novas pessoas, dos visitantes, dar atenção. Em todo lugar tem alguém que precisa ser ouvido. E você é esse canal de bênção que está aí para ouvir um coração aflito. Portanto, procure imediatamente ser útil na casa de Deus e produzir bons frutos. O perigo de se profanar a igreja. Como já dissemos, a igreja não é uma instituição humana.
mas o corpo espiritual de Cristo, que o representa na terra. Portanto, profanar ou manchar esse corpo é ofender, desonrar o próprio Cristo. Está em 1 Coríntios 5:5. Vamos ver o que diz 1 Coríntios 5:5. 1 Coríntios 5:5. Vamos ver aqui. 5:5. Entreguem esse homem a Satanás para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele está falando a respeito dos escândalos. O apóstolo Paulo usa o termo incomum, sejam entregue a Satanás, referindo-se a alguém que cometeu um grave pecado, não se arrependeu, continuava a sua vida indiferente ao ocorrido. O apóstolo disse que entregaria essa pessoa ao domínio de Satanás para que a carne, isto é, as cobiças da natureza pecaminosa fossem destruídas, a fim de que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Essa revelação mostra que, fora do convívio da igreja, consequentemente de Cristo, a pessoa deixa de desfrutar de bênçãos que alcançam os que estão em comunhão com a igreja e passa a sofrer consequências. Quem dá a vida é Deus, mas quem cuida é a família. Quem salva é Cristo, mas quem cuida é a igreja. Valorizemos, portanto, nossa privilegiada posição de membros do corpo de Cristo. Valorize isso, não profane. Veja só, muitas pessoas têm dificuldade nesse trecho aqui. Quando vê alguém em pecado na igreja e não vê a correção na igreja. Muitas pessoas chegam a se indignar. Porém, eu digo o seguinte: quando você vê uma pessoa em pecado na igreja e ele está ali na igreja ainda, procure saber do pastor se ele está sabendo e qual é o posicionamento dele. Não julgue a pessoa em si. Por quê? Tem muitos casos, para quem pastoreia sabe que tem muitos casos que a pessoa fica por um fio para perder aquela alma que está em pecado. E o pastor, ele fica ali lutando com aquela alma, com aquela ovelha, para que ele ache o caminho da restauração. E ele entende que se deixar expulsar, excluir do rol de membro é pior. Porém, contudo, eu acredito que a pessoa deve ser afastada das suas atividades, caso ele tenha atividade na igreja, por um período até ele se recompor. Porém, eu não aconselho, e nem na minha igreja, eu não mando ninguém embora e faço de tudo para que ele fique, até o Espírito Santo possa convencê-lo de que ele precisa mudar de vida e ele precisa ser restaurado. Agora, se ele exerce um cargo na igreja, eu, caso pastor da minha igreja, eu afasto ele para que os outros vejam e, se estão sabendo, percebam que o assunto está sendo tratado. Agora, há muitos assuntos, muitos melindrosos, nesses tempos que vivemos de direitos humanos, que nós devemos ter muito cuidado com a exposição da pessoa. Nós não podemos expor, como era antigamente. Hoje temos que ter um cuidado muito grande com o constrangimento, não só por causa da lei, mas porque fere a pessoa e nós corremos o risco de mandar uma pessoa para o inferno. E longe de mim, longe de nós, mandarmos uma pessoa para a perdição. Membro da igreja sob liderança espiritual. Os apóstolos reconheceram que os dois mais importantes ministérios de um líder é pregar e orar. Está lá em Atos 6. Essa oração, muitas vezes chamada de intercessão, tinha como finalidade abençoar e proteger os cristãos. Nessa mesma linha, vemos Paulo afirmando que de modo frequente intercedia pela igreja e fazia saber que estava orando por ela. Vamos ver o que diz Atos
6 e 4, onde os apóstolos dizem que vão cuidar, constituir diáconos para que eles se dediquem à palavra de Deus. Atos 6 e 4. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro e Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Eles foram eleitos diáconos para cuidar dos afazeres domésticos da igreja e os apóstolos, os pastores, cuidar do estudo e do ensino da palavra e pregar o evangelho. E o que nós temos que fazer, líder espiritual, é isso: eleger diáconos, eleger diaconisas, membros para cuidar dos afazeres da igreja e se dedicar ao púlpito. Um púlpito fraco, igreja fraca. Um púlpito forte, igreja forte. Um púlpito fraco, povo fraco. Um púlpito forte, igreja forte. Púlpito que prega a palavra, igreja sábia. Púlpito que não prega a palavra, igreja fraca. Um púlpito que prega a palavra de Deus, o pastor não precisa nem se preocupar em pregar sobre dízimos e oferta. Ela é ensinada naturalmente, sem dor alguma, e ninguém reclama. Porque ela é ensinada. Então, o membro da igreja está sob uma liderança espiritual que deve se dedicar ao ensino da palavra de Deus. Muitos membros, muitos líderes procuram fazer dos seus membros uma plateia e do seu púlpito um balcão de negócio. Contudo, é uma igreja fraca, que não rompe, que não cresce, é estagnada. É a igreja do mimimi, é a igreja do clube do Bolinha, clube da Luluzinha, que não cresce nunca, é aquele povinho toda a vida. E aí nós precisamos romper através do ensino da palavra. A relevância da intercessão pela igreja. O apóstolo elogiou o combate que Epáfras, líder da igreja de Colossos, demonstrava na oração por eles. Colossenses 4:12. A sincera, amorosa, perseverante oração de um pastor por seu rebanho trará vitórias abundantes. Hebreus 13:17. Diz que os pastores velam pelas almas que lhe foram confiadas. Velar é estar sempre atento, a fim de proteger o rebanho, como fazia um pastor de ovelha. Portanto, ser membro de uma igreja é estar debaixo da oração, da liderança espiritual da igreja de Deus. Tem compromisso com essa liderança, com o trabalho que eles realizam e principalmente com as suas orações. Russell Shedd, na epístola da prisão que ele escreveu em 2005, diz o seguinte, comentando sobre Colossenses 4:12, pontua que Epáfras, além de sua dedicação e obediência a Cristo, era também grande homem de oração. Epáfras era um homem de fé e esperança. Não deixava de suplicar a Deus pelos crentes de Colosso, pedindo que mantivessem em pé, maduros ou perfeitos e plenamente convencidos da verdade do Evangelho, como sendo a plena vontade revelada de Deus. Ou seja, a importância da intercessão pela igreja. Uma igreja que intercede a partir do púlpito é uma igreja que está abençoada, pois o púlpito precisa ensinar a igreja a orar, a igreja a jejuar, a igreja triunfar no mundo espiritual. Nós precisamos viver e viver debaixo da graça, protegidos em Cristo Jesus. Contudo, se uma igreja não tem o ato da oração, nem orar com os seus líderes, ela é uma igreja fraca, muito fraca.
Ser membro nos faz descobrir os dons do ministério. Verdade. Através do convívio com os demais irmãos em Cristo, descobrimos dons que nos foram outorgados por Deus, os quais devem ser usados para a glória do seu excelso nome e aplicado para a edificação, exortação e consolação da igreja. Olha só, para a glória excelsa, nome aplicados para a edificação, exortação, consolação da igreja. Edificação, exortação e consolação. Uma boa mensagem, ela tem a edificação, ela tem a exortação e ela tem a consolação. Um bom pastor, ele trabalha nesses 3 níveis para ensinar a sua igreja. Edificando a igreja, exortando a igreja e consolando a igreja. Uma igreja que é ensinada, ela não tem dificuldade de ser edificada e nem de ser exortada e nem de ser consolada. Ora, se você não é ensinado, quem está errando e você está na igreja é os seus líderes. Agora, se o seu líder está lhe ensinando e você não está praticando, aí o errado é você. Mas o líder insistente, ele não para. Ele continua arduamente naquela tecla até ele ver os resultados do fruto do Espírito Santo. O novo comentário bíblico no Novo Testamento sobre Romanos 12, 15, quando uma parte do corpo de Cristo sofre, todos os demais também sofrem. Porque os cristãos são membros uns dos outros. Quando um dos membros do corpo se alegra, todos podem se alegrar. Os cristãos não podem permanecer indiferentes ao sofrimento ou à alegria uns dos outros, aqueles com os quais compartilham da mesma fé. 1 Coríntios 12, 25. Queridos irmãos, há muitas igrejas, não se ofenda, há muitas igrejas que ela já não tem mais esse hábito da comunhão. O povo é tão indiferente ao outro, é tão indiferente ao sofrimento do outro, é tão indiferente com a alegria e as conquistas do outro, que quando o pastor diz amém no culto, já estão dentro dos seus carros para ir-se embora. Não querem conversa com ninguém. São igrejas que estão na indiferença. São igrejas que estão na indiferença, que não estão vivendo o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação. E o evangelho, ele também é comunhão, ele é o partir do pão. Nós precisamos, e eu cobro sempre o púlpito precisa estar evidenciado, a partir dele, toda a igreja ser atingida. Quando o púlpito é fraco, a membresia é fraca. É verdade que tem igrejas que o povo é muito duro, muito difícil de conviver, muito difícil de estar junto. Mas, irmãos, um bom pastor, ele sabe conduzir o rebanho que tem. É verdade que alguns padecem muito até colocar no eixo. Mas, meus queridos, o que nós queremos em igreja se nós não queremos estar juntos, não queremos estar partindo pão, não queremos vivenciar, não queremos conviver uns com os outros? Muitas pessoas vão para a igreja para olhar os defeitos, esquecem de olhar as qualidades, as virtudes daquela igreja. Ora, nós devemos olhar primeiramente para mim, para meus erros, e não para os outros. Se eu estou na igreja para olhar o defeito dos outros, eu vou me frustrar, eu vou me decepcionar. Essa é uma das muitas causas dos desigrejados. Uma verdadeira igreja fora da igreja, de pessoas frustradas, mas em algum momento deixaram de olhar para o Cristo ressuscitado. Cristãos maduros na fé ajudam quem está iniciando. No Antigo Testamento vemos o exemplo de José, que cresceu servindo a Moisés, número 1, 11 e 28. Depois se tornou seu sucessor.
Vemos também o exemplo de Eliseu, que serviu o profeta Elias, sucedendo posteriormente. Paulo chama Timóteo, que foi seu discípulo, e porque tinha grande apreço de meu filho, isso significa que o ministério do Timóteo cresceu sob a orientação e cuidado dos pastorais do apóstolo Paulo. Em sua epístola a Tito, em termos de coletividade, o apóstolo recomenda que os irmãos experimentem e ajudem ao menos os menos experientes, que eles tivessem intimidade. O novo comentário bíblico diz o seguinte: Timóteo foi um jovem cristão de Listra que viajou e atuou junto com Paulo durante sua segunda e terceira viagem missionárias, Atos 16 e 22. O verdadeiro filho se refere ao filho legítimo, que possuía todos os direitos e privilégios como membro da família. Paulo queria mostrar que aceitava totalmente Timóteo como um cristão, como um filho na fé. E nós, que já estamos há algum tempo na igreja, nós temos alguns filhos na fé. Pessoas que lá atrás nós ajudamos a chegar em algum patamar, ou que o nosso exemplo ajudou de alguma forma. E eu sei que você um dia, se já não tem, vai ter filhos da fé, pessoas que você acolheu e ajudou. Ora, a igreja, irmãos, ela tem um papel muito importante na sociedade. É a igreja o sal dessa terra e a luz desse mundo. E você deve entender o seguinte, que é muito importante pertencer e ser membro de uma igreja, de estar dentro de uma igreja, de congregar dentro de uma igreja, estar sob as bênçãos pastorais de Cristo e de seu líder espiritual, o seu pastor local, a sua pastora local. É você estar convivendo no âmbito de amizade, no âmbito de fraternidade, de coinonia, de comunhão. É sentir a dor do outro, é sentir a dor do próximo, é sentir a dor de cada um, é sentir a alegria também de cada um. Isso é ser igreja, é ter compromisso de frequentar, de estar junto, de participar, de ajudar, de ser útil na obra de Deus. Nós precisamos desse sentimento cravado em nosso coração. Eu não sou um a mais nesta obra. Eu sou um que veio para ajudar e transformar essa obra. Que Deus te abençoe, te dê muita luz, muita paz, tenha bons estudos e uma boa aula no próximo domingo. Até a próxima.